E a palavra que está no meu coração está nos Salmos, de número 116, um salmo tremendo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livrou a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples e acha-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso. O que darei ao Senhor de todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor deveras o seu teu servo, e teus servos, filhos da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, e nos atos da casa do Senhor, ao meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Salmo de número 116, versículo de número 1 em diante, é um salmo tremendo. Você viu quanta coisa, só em ler o salmo já é uma palavra extremamente aplicativa e edificante para a nossa vida, né? O salmo, ele é muito real, porque ele compara muito com a realidade humana, às vezes sofrimentos que nós passamos, processos que nós vivemos, né? Você percebe nitidamente que uma pessoa que escreve um salmo como esse passou por um momento de aflição e teve o livramento, teve o socorro garantido. Deus agiu com resposta. Por isso ele diz, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, né? Eu amo a Deus porque Deus escuta a minha oração. Deus ouve a minha oração. Eu não sou alguém que falo, que canto, que falo, que clamo, que expresso e Ele não me ouve. Não, Ele escuta, Ele reage, Ele responde o meu clamor. Eu clamei e Ele me ouviu. Ele se inclinou à minha oração. Por isso invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Olha o que o salmista está falando. Eu passei por um momento de dor tão grande, de tristeza, de sofrimento, que praticamente achei que ia perecer, né? Laços de morte me cercaram. Ele está falando sobre morte, sobre angústia, sobre dor, né? E quantas das vezes nós passamos por isso, né? Nos afundamos em mágoa, porque perdemos alguém, porque sofremos decepção, traição, frustração, crises, existência. Quantas guerras nós passamos nessa vida, né? Quantas dificuldades nós passamos, nós sofremos nessa vida, e depois é o Senhor que nos traz cura, é o Senhor que nos traz paz, é o Senhor que traz alegria ao nosso coração, traz ânimo ao nosso viver, sabe? Então invocarei o nome do Senhor, e o Senhor livrou a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples e acha-me prostrado, e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Olha o que o salmista estava falando, que o Senhor é aquele que traz paz à alma dele, que traz sossego à sua alma. O Senhor é generoso, sabe? Livrou a alma dele da morte. Olha o versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, e de lágrima os meus olhos, e de queda os meus pés. O salmista está dizendo assim, ó, é o Senhor que me dá estrutura para permanecer de pé.
É o Senhor que me livrou da alma, que me tirou da angústia. Eu não tinha condições de sobreviver, mas a tua mão foi lá e me tirou de lá. E quantas das vezes nós passamos por isso? Situações que nós olhamos e falamos, não tem jeito, eu vou afundar, não tem para onde ir, eu estou no meio do poço, a crise está batendo na porta. Só que o Senhor é aquele que livra a minha alma da morte, é aquele que traz paz ao meu espírito, é aquele que edifica o meu coração. Eu criei ainda que disse, estive sobre modo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ou seja, é um salmista orando e mostrando também a sua decepção com o homem, né? Porque ele disse na oração, todo homem é mentiroso, mas Deus falou que todo homem é mentiroso. Deus falou lá atrás em Números, eu não sou homem para que minta, né? O salmista está reclamando de uma coisa aqui também, questionando em oração, algo que Deus falou. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então os homens mentem. E é engraçado que mesmo a gente sabendo que os homens vão nos ferir, que os homens vão mentir, que os homens vão nos decepcionar, que os homens vão nos trair, a gente continua às vezes caindo nos mesmos laços, nos mesmos erros. E eu acho que grande parte desses erros que às vezes nós caímos é porque nós carregamos também um pouco de hipocrisia, porque a gente coloca expectativa demais nos outros e a gente se esquece também de ter empatia, de pensar que às vezes também nós decepcionamos as pessoas, né? Às vezes nós decepcionamos, às vezes não necessariamente falando com uma mentira, mas às vezes com uma situação ou outra, e nós acabamos frustrando também. Mas todavia é o que o salmista está dizendo, os homens são mentirosos, e são mentirosos mesmo. Os homens machucam, ferem, decepcionam, frustram, mas Deus não. Deus é perfeito, Deus alegra o nosso coração, Deus alimenta a nossa alma, Deus nos dá fé para continuar de pé. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ela é esperança para a nossa vida. Em dias difíceis como esses que nós temos passado, é a tua palavra que nos dá ânimo, é a tua palavra que nos dá estrutura para permanecer de pé. Agora abençoa essa pessoa, dê um dia espetacular para ela, que coisas grandes e poderosas venham se manifestar sobre a sua vida. Eu abençoo a sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, Deus falou com você, concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus? Então compartilha essa mensagem com um amigo, com um colega, com um primo, com um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam da mesma forma que você recebeu. E se você quer se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Os devocionais têm me abençoado muito. Eu queria que o Senhor não parasse com essas palavras, com esse projeto. Como é que eu faço para semear na sua vida? Aqui do lado está o nosso QR Code. Aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você vai estar semeando no meu ministério e nos ajudando a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. O Senhor é poderoso, porque quando nós clamamos, Ele nos ouve, Ele nos livra da morte, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá estrutura para permanecer de pé. Ele ouve as nossas orações, e se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, a gente não teria condições de permanecer de pé, mas é a mão dele que nos dá estrutura todos os dias. Deus te abençoe, até amanhã.